Começa agora mais um episódio do podcast diário do The New. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para mais uma quarta-feira com você bem informado. Eu sou a Silvia. E eu sou o Pedro. E cá estamos, quarta-feira, o checkpoint in the middle of your week. Neste dia 27 de maio, os últimos dias do mês 5. Pedrão, você está bem? Feliz aqui de estar ao seu lado e com muita novidade aqui pro pessoal. Bora então, vou puxando o cardápio por aqui em Mundo, um tour pelas principais manchetes. E o Brasil registra a menor taxa de homicídios em 11 anos. O Spotify agora vai ler notícias. Empresas brasileiras estão migrando ao Paraguai para reduzir os custos. E exportações do Brasil para os Estados Unidos caem pelo 9º mês seguido. E como hoje é quarta-feira, também teremos uma notícia extra para vocês, mas antes a gente vai deixar um recadinho no final que, olha, Sil, eu tô animado para isso, tá? Eu também. Antes da gente ir para a primeira matéria, Pedrão, a gente também tem um recado. Você sabia que a imunoterapia é hoje um dos avanços mais inovadores no tratamento do câncer e ela pode chegar ao SUS? Clicando no link da descrição, você pode dar a sua opinião sobre o acesso para 4 tipos de câncer: colo de útero, mama triplo negativo, pulmão e esôfago. A Conitec abriu uma consulta pública para avaliar a inclusão dessa terapia na rede pública e, acessando os links da descrição, você descobre como colaborar. Bom, e antes de começar aqui o nosso tour pelo mundo, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Pedrão, sabe quando você resolve uma coisa em 2 minutos que normalmente levaria meia hora? Nossa, Sil, dá até aquela sensação de que o dia ficou mais leve. Agora imagine para quem empreende, isso faz ainda mais diferença no dia a dia. Total, e acho que é por isso que atendimento virou uma das coisas mais importantes para quem empreende. No Santander Empresas, por exemplo, o empreendedor consegue resolver tudo pelo app, internet banking ou até o WhatsApp. E além disso, ele consegue acompanhar o fluxo de caixa, acessar o relatório financeiro e falar com um especialista PJ que entende do negócio. Fora o atendimento estendido e o suporte 24/7 pelo aplicativo, né? Quer saber como ser cliente? O link tá na descrição. Bom, para abrir nosso tour então, apesar de não constar na agenda de Donald Trump, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, encontrou com o presidente americano na Casa Branca ontem. A reunião aconteceu de portas fechadas, sem acesso da imprensa. O Brasil vai enviar uma ajuda humanitária à Bolívia, que enfrenta uma onda de protestos que tem causado desabastecimento de alimentos, combustíveis e medicamentos no país. As manifestações têm sido lideradas por opositores que pedem desde reformas nas políticas agrárias até a renúncia do presidente de centro-direita, Rodrigo Paz. O presidente Vladimir Putin assinou um decreto que concede o perdão de dívidas a novos recrutas militares. A medida vai cancelar pendências de até 10 milhões de rublos, o equivalente a cerca de 700 mil reais. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, declarou que os países do Golfo não serão mais um escudo para bases militares nos Estados Unidos na região. E o anúncio ocorreu um dia depois dos ataques americanos a embarcações e bases iranianas. E para fechar o nosso tour, drones americanos kamikazes utilizados na guerra do Irã, que utilizam da rede Starlink, começaram a trazer bons resultados para os Estados Unidos. Funcionários do alto escalão da empresa de Musk acreditam que o Pentágono deveria pagar mais caro pelo serviço. Informações indicam que o órgão paga $5 mil por conexão por terminal, mas a empresa aponta que isso valeria 25 mil. Bom, fechamos a primeira história e bora para a próxima. O Atlas da Violência 2026 apontou que o Brasil teve 42.590 homicídios em 2024, uma queda de 7,4% em relação a 2023 e o menor número em 11 anos. Porém, segundo uma análise feita por pesquisadores do Atlas, esse número pode subir para 49.673, considerando mortes violentas sem causa determinada que podem ter sido homicídios. Com isso, a variação anual ficaria em menos 0,3%.
2%. E entre os fatores responsáveis por essa diminuição está a melhora da segurança pública relacionada à inteligência de combate ao crime, mas também a tréguas de facções em algumas regiões. Um exemplo é o confronto entre PCC e Comando Vermelho pelo controle de rotas de tráfico. Ele atingiu auge entre 2016 e 2017, mas esfriou nos últimos anos. O envelhecimento da população foi um outro fator que também contribuiu para esse recuo, já que os mais jovens são as principais vítimas dos homicídios, porque 46,5% deles têm entre 15 e 29 anos. Minorias também estão entre os mais afetados. A taxa de homicídios entre negros é 170,3% superior à de não negros. E, além disso, tem um dado de mais ou menos 11 anos atrás, que a notificação da violência contra homossexuais e bissexuais chegou a um crescimento de 212,7%. E, curiosamente, 1,8% dos municípios registraram 50% de todos os homicídios do país, sendo que as regiões Norte e Nordeste têm os maiores índices. Também houve um avanço de grupos criminosos para o interior do país, o que contribuiu para as cidades médias terem uma taxa de homicídios superior à das grandes cidades. E, no fundo, a diminuição do número de homicídios segue uma tendência de alguns anos. No acumulado da década, a taxa nacional de homicídios caiu 33,4%, dos mais de 60 mil em 2014 para 42 mil em 2024. Encerrada a nossa matéria de Brasil e vamos para a próxima. O Spotify lançou hoje uma nova funcionalidade chamada Articles. Agora, mais de 650 matérias e artigos de revistas narradas em áudio estarão disponíveis dentro do aplicativo. Artigos de jornais como Rolling Stones, The Atlantic, Vogue, Variety, Wired, Vanity Fair e até o Pitchfork já estão sendo adicionados. Os assinantes Premium conseguem acessar o conteúdo dentro das 15 horas mensais de audiobooks já incluídas no plano. Usuários gratuitos podem comprar artigos avulsos por $1,99. Tá, mas por que isso? Essa aposta é uma estratégia para prender o usuário por mais tempo na plataforma, inspirado nos audiolivros, que atualmente é o segmento mais lucrativo da plataforma. Só para você ter noção, o setor gera margens de lucro entre 40% e 50%, bem acima dos 30% do streaming de música. O Spotify já detém cerca de 20% do mercado de audiolivros nos Estados Unidos. A plataforma é o canal de maior crescimento no setor, com uma alta de 38% ao ano. E assim, seja porque as pessoas estão lendo menos e preferindo escutar ou até mesmo por falta de tempo, o fato é que o mercado global de audiolivros foi avaliado em 7,85 bilhões de dólares no ano passado e deve chegar até os 14 bilhões até 2031. Assim, o Spotify quer usar essa mesma receita para o mundo das notícias. Encerrada a nossa matéria de tecnologia e vamos para a próxima. O nosso país vizinho, o Paraguai, tem se consolidado como o principal polo de atração para a indústria brasileira. Desde 2007, mais de 200 empresas do Brasil migraram parte de suas operações para lá. E o motivo cabe em apenas uma palavra: o custo. O principal atrativo é a chamada Lei de Maquila, um regime criado para atrair indústrias estrangeiras. Marcas como Lupo e Riachuelo já levaram parte de suas fábricas para lá. Na prática, essas empresas conseguem importar máquinas e matéria-prima quase sem imposto. E além disso, elas conseguem produzir em território paraguaio e exportar pagando uma tributação mínima. Enquanto a carga tributária brasileira, só para a gente ter uma ideia aqui da diferença em números, gira em torno de 32% do PIB, no Paraguai ela fica na casa dos 14%. Em alguns setores, as empresas relatam uma redução de até 40% nos custos operacionais. E as vantagens não param por aí. Só para você ter uma ideia, um funcionário formal no Paraguai custa até 40% a menos que aqui no Brasil. Outro ponto é que a jornada semanal é de 48 horas contra 44 horas da CLT brasileira. Não existe o FGTS e o direito a 30 dias de férias só é atingido após 10 anos de empresa. Ou seja, as vantagens são apenas para empresas, como a gente pode ver aí, porque para os funcionários não tem nenhuma. Bom, o movimento ele já representa 69% de todas as indústrias operando sob o regime de incentivos paraguaios e impulsiona o PIB paraguaio a crescer 4% ao ano, acima da média da América Latina. Uma curiosidade é que esse movimento não é só de empresas, porque só em 2025 o país concedeu mais de 23 mil autorizações de residência a cidadãos do Brasil, que já representam a maioria dos estrangeiros morando por lá. Só neste ano, no primeiro trimestre, já foram mais de 9,2 mil. Encerrada a matéria e bora para a próxima.
Em abril, o Brasil teve uma queda de um pouco mais de 3 bilhões de dólares nas exportações para os Estados Unidos em relação ao mesmo período de 2025. Esse número, para você ter uma ideia em porcentagem, equivale a 11,5%. Esse foi o 9º mês consecutivo de queda no valor das exportações para os americanos. E assim, o que está causando isso? Um dos responsáveis é a instabilidade comercial entre os dois países, principalmente devido ao tarifaço de Donald Trump. Na prática, o resultado de abril segue uma tendência que já vinha acontecendo ao longo do ano passado. Em 2025, as exportações brasileiras para os Estados Unidos encolheram 6,6% no total. Até porque, nas importações de produtos americanos para o Brasil, o valor subiu de 11,3% em 2025, passando de 45 bilhões de dólares. Ainda que esse número esteja caindo neste ano, o patamar ainda segue muito elevado. Ou seja, quando as importações são maiores que as exportações, isso significa um déficit na balança comercial. Entre 2024 e 2025, o resultado negativo passou de 300 milhões de dólares para 7,5 bilhões. Apesar da queda, o cenário poderia ser ainda pior. O resultado acabou sendo compensado por o aumento das exportações brasileiras para outros países, como é o caso da China, onde cresceram 29,8% em 2025. Um detalhe importante é que daqui 2 meses o governo americano vai divulgar o resultado da investigação da Seção 301, que investiga pontos no Brasil, como os desmatamentos ilegais e até o PIX. Ou seja, os exportadores brasileiros já estão temendo até novas tarifas. Bom, assim fechamos as 5 histórias do episódio de hoje. Agora nós vamos rapidinho para a palavrinha dos patrocinadores e depois nós temos um recadinho para você e a matéria extra do dia. Ô Sil, hoje é quarta-feira, meio de semana, e eu preciso te fazer uma pergunta. Você tá conseguindo manter a sua dieta até agora? Nossa, Pedrão, pra ser honesto, eu tô tentando, mas eu faço tudo meio às cegas. Fica difícil achar um nutricionista bom, que caiba no bolso e que ainda seja perto de casa. Aí acabo adiando mesmo, indo no achismo. Então eu tenho uma dica pra você que vai te ajudar muito nisso. Você sabia que na Total Pass, além de acesso a mais de 35 mil academias e 250 modalidades, você também tem o Total Nutri? Eles oferecem um plano alimentar personalizado, cardápios de acordo com seus objetivos. Em alguns planos dá até para fazer teleconsulta com o nutricionista. Tudo no mesmo app onde você já marca os seus treinos. Espera, então dependendo do plano até teleconsulta com nutricionista, então não é só um cardápio genérico, tem acompanhamento de verdade. Exatamente, e isso faz muito mais sentido assim, porque de nada adianta treinar bem e a alimentação ficar solta. E se você ainda não tem Total Pass, avisa o RH que ainda dá tempo de salvar a semana. O link para conferir os planos e modalidades está na descrição. Pedrão, papo reto entre a gente agora. Diga, Sil. Você está ou não está animado para a Copa do Mundo? Sil, muito animado, ainda mais porque agora faltam exatamente 15 dias para iniciar o torneio. 15 dias para o evento esportivo mais importante do planeta. E se você não estava tão animado, agora você tem um motivo. Porque a partir do dia 1º de junho, a partir da segunda-feira, o The News lança oficialmente a newsletter Tempo de Copa. Todos os dias no seu e-mail, com as principais atualizações, análises, polêmicas, tudo sobre a Copa do Mundo. Eu, se fosse você, não ia perder. Eu já tô inscrita, né? Clarinho que estou. Então, pessoal, corre pro link da descrição, se inscreva no Tempo de Copa e contagem regressiva, hein? 15 dias para World Cup. Agora sim, recado dado e vamos para a nossa matéria extra do dia. Escuta essa daqui, Sil. Após a expiração da patente do Ozempic no Brasil, a Anvisa aprovou o registro da Ozempic, a primeira caneta emagrecedora 100% nacional fabricada pela empresa MS. O medicamento deve chegar às farmácias até agosto. Bom, lembrando, o mercado das canetas de emagrecimento explodiu aqui no Brasil, dobrando de tamanho em apenas um ano. Para você ter uma ideia, o consumo saiu de um pouco mais de 6 bilhões em 2024 para 12 bilhões no ano passado. E apesar do preço do genérico ainda não ter sido definido, é esperado uma queda de quase 30% em relação ao valor do Ozempic
Ozempic original. A Anvisa já apontou que considerará apenas 3 novos registros do medicamento por semestre até o fim de 2027. Ou seja, agora temos a versão brasileira do Ozempic. Agora sim, você tá bem mais informado nesta quarta-feira. Encerramos o episódio daquele jeito, muitas informações, os recados foram dados e muito obrigada pela sua companhia hoje. Amanhã nós estamos de volta na quintinha. Um grande abraço, pessoal, e Falou! Esse programa foi produzido por TNS.